a criança, ela não tem o seu sistema de regulação emocional, não é maduro o suficiente para ela conseguir regular as emoções que ela está sentindo. O que faz o sistema de regulação? Ele ajuda a gente a racionalizar a nossa emoção e aí então a gente controla ela. Então a criança ela não tem isso. E por que ela não tem isso? Parte do cérebro, que seria o córtex frontal, que é essa região aqui da frente, ele está em processo de desenvolvimento e ele termina a sua maturação lá dos 21 anos. Então, enquanto esse processo está acontecendo, a criança ela vai aprendendo a lidar com as suas emoções, aprendendo a expressá-las de acordo com o código de ética da sociedade em que ela convive, né? Então, na nossa sociedade, o ato de gritar não é um ato agradável. Então, os adultos, nós vamos direcionando e intervindo para que as nossas crianças aprendam a expressar a sua insatisfação, ou os seus desejos, ou as suas necessidades de outras formas, sem ser através do grito. Então, essa é a primeira causa. Mas então, qual que é a segunda causa? A segunda causa é justamente a falta da compreensão da primeira. Que muitas vezes a gente, não entendendo que esse processo vai acontecer com a criança e que é natural, a gente deixa ele se tornar normal. Isso quer dizer que a gente não intervém. Então, como pais, a gente fala, é uma fase, isso vai passar. E, na verdade, isso só vai passar se nós ajudarmos a criança nessa aprendizagem. Porque ela precisa ir construindo as suas conexões, né, cerebrais com essa aprendizagem de se acalmar, de respirar, de aprender a dosar a forma de conversar com o outro, de respeitar o outro. Então, quem que vai ensinar isso? Ela não vai aprender isso de forma natural. Ela precisa aprender isso com o auxílio, com a intervenção de um adulto. Então, quando nós achamos que isso é tão natural e deixamos que isso se normalize na vida da criança, né? Então ela grita, a gente atende, ela grita, a gente faz o que ela quer. Isso vai deixando de ser uma tendência natural que veio do seu cérebro primitivo e passa a ser um hábito. E todo hábito adquirido passa a compor a nossa personalidade e permanece conosco até a nossa vida adulta, né? Ou até que a gente, por si só, decida mudar esse hábito. O que não vai acontecer com a criança, porque ela não tem esse poder, né? De pensamento, né? De abstração do pensamento dela, ao ponto de ela pensar assim, eu necessito mudar esse meu hábito de gritar. Ela não vai pensar isso. Então, quem vai fazer esse processo somos nós, principalmente os pais. Outro ponto importante que a gente precisa destacar é a criança, então, traz um processo natural de manifestar aí seus sentimentos de forma mais agressiva, vamos dizer assim, por conta da sua imaturidade, né? A imaturidade mesmo cerebral, que ela vai construir ao longo do tempo. Mas se ela recebe um reforço desse comportamento ou dessa atitude, aquilo se torna um hábito muito mais rápido e se torna muito mais normal para ela. O que é isso? Se eu grito com ela, se ela convive com pessoas que geralmente estão relacionando com ela através do grito, se ela assiste desenhos em que os personagens se relacionam gritando, ela vai começar a imitar isso, que é um outro processo de aprendizagem da criança, é a imitação. E aquilo vai se tornar uma atitude normal para ela e vai naturalmente, né, ou normalmente, se tornando um hábito. Então, são esses os fatores importantes que a gente precisa entender e pensar sobre a criança que grita. Então, o que eu tenho que fazer quando meu filho começa a gritar? Bom, primeiro eu tenho que pensar,
ele está recebendo algum tipo de reforço desse comportamento? Então, eu grito com ele? Alguém que convive, que cuida dele, que está com ele, grita? O que ele está assistindo, as coisas com as quais ele tem contato, reforçam esse comportamento? Bom, se a resposta for sim, então eu tenho que começar uma mudança desse contexto, tá? De desenhos, para que de desenhos e de posturas das pessoas que estão ao redor dele se relacionando com ele. Agora, se a resposta for não, bom, eu nunca grito com meu filho, eu nunca trato ele dessa forma, ele não recebe esse tipo de estímulo nos desenhos que assiste, nem nos outros tipos de relacionamento. Bom, então eu preciso agora começar a intervir de forma a ajudá-la a modificar esse comportamento. Então, o nosso cérebro ele vai amadurecendo na relação com o meio, principalmente na relação que nós estabelecemos nos relacionamentos, tá? Principalmente através dos nossos relacionamentos. Então, conforme nós vamos nos relacionando, conforme a criança vai se relacionando com o adulto, ela vai amadurecendo, porque ela vai recebendo novos estímulos e esses estímulos vão realizando conexões no seu cérebro. E essas conexões repetidas muitas e muitas vezes acabam se configurando como uma aprendizagem para ela. Então, eu preciso fazer esse processo de ajudar essa criança a entender que não é através do grito que a gente se relaciona na nossa sociedade atual. Então, eu vou conversar com ela, eu vou primeiro me acalmar, né? Se eu gritar, eu vou reforçar. Então, eu vou me acalmar e eu vou conversar com ela e vou falar que o grito não é agradável, e quando a gente grita, machuca os nossos ouvidinhos, que a gente pode pedir as coisas de outra forma. E você fala assim, ao invés de você gritar, você pode falar para a mamãe que você precisa de ajuda, ou então você pede por favor, e você vai explicar para a criança a forma adequada dela expressar aquele sentimento. Então, a criança que grita, ela precisa entender que aquela expressão dela está vindo por conta de alguma coisa que ela está sentindo que ela não está conseguindo expressar. Então, quem vai ajudar ela a perceber isso? É o pai, a mãe, aqueles que estão convivendo e cuidando dela, que vão então validar o seu sentimento. Vão falar para ela, olha filho, você está gritando porque você está com sono, vamos descansar para você se acalmar, se sentir melhor, enfim. Ah filho, você está assim porque você está irritado, porque não deu certo aquilo que você pensou, mas tudo bem, isso acontece mesmo, quando a gente se irrita, a gente pode pedir ajuda para se acalmar, a mamãe está aqui, você pede minha ajuda, enfim. E isso, gente, vai repetir milhões e milhões de vezes, porque não é na primeira vez que a gente falar que a criança vai parar de gritar, tá? Mas isso, gente, é a esfera do comportamento. Então, eu tô ali trabalhando com o comportamento da criança. Mas, uma forma de aprendizagem que é muito mais significativa para ela, né, além de eu mostrar outras formas dela reagir às questões que ela está sentindo, é ela perceber que aquela forma de ação ou de reação dela, do grito, é desagradável. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através do aprender, fazendo, aprender, experimentando, né? Vivenciando aquilo que eu quero que aquela criança perceba, o que eu sinto que aquela criança necessita naquele momento. Então, no caso do grito, o que eu posso fazer para que ela perceba que gritar é algo ruim, não é algo agradável, não é algo bom, não deixa as pessoas felizes? Eu vou comparar o grito com, por exemplo, o espinho. E eu vou mostrar para essa criança que o que faz um espinho? Então, eu posso ir no jardim, olhar as roseiras, ou eu posso mostrar o porco-espinho, um animalzinho porco-espinho, ou posso mostrar, por exemplo, um ouriço, e ela ter, mas o que é mais importante é ela ter contato com o espinho.
pôr o dedinho no espinho, olha, ele espeta, nossa, dói, machuca, puxa vida, nossa, é gostoso pôr a mão no espinho? E aí você deixa a criança se expressar aquilo que ela está sentindo, né? O que ela está percebendo ao colocar a mão no espinho. E aí você fala assim, mas de forma muito tranquila, natural, numa conversa mesmo que você vai tendo ali com o seu filho naquele momento. Ah, então, olha só, quando a gente coloca a mão no espinho, olha, e ele espeta, é a mesma coisa quando alguém grita com a gente. Não parece que quando alguém está gritando com a gente está sendo espetado? Quando alguém grita com a gente, dói. Dói nossos ouvidinhos, dói o nosso coração, porque a gente fica chateado. E assim você vai traçando essa comparação com a criança, tá? E aí você pode, por exemplo, já ir para uma questão mais lúdica, né? Para reforçar aquela experiência, construir um porco-espinho, pega palito de dente, pinta os palitinhos, aí pega uma massinha, espeta os palitinhos, faz lá um porco-espinho, trabalha com ela, que o porco-espinho tem aqueles espinhos para se defender, né, dos predadores ou dos animaizinhos que querem fazer mal para ele. Mas que a gente não precisa de espinhos. Então, a gente não precisa gritar, a gente não precisa esbravejar, né? Porque nós já sabemos falar. Nós pensamos, nós conseguimos falar aquilo que estamos sentindo. Então, não precisamos de espinhos, como o porco-espinho que espeta o outro quando se sente ameaçado, ou quando está insatisfeito, ou quando ele quer alguma coisa e não é atendido naquilo que ele quer. Então, a gente pode fazer, sim, esse processo com o nosso filho e, se necessário, repetir essa experiência várias vezes. Eu tenho certeza que eles vão entender, que eles vão interiorizar e vão começar a comparar com eles essa experiência do espinho e do porco-espinho. Outra coisa legal que dá pra gente pegar assim na natureza, pega vários elementos, né? Por exemplo, a pinha. A pinha, ela tem uns micro espinhos, né? Ela é bem espinhuda. Então a criança pega a pinha, ela sente que tá cutucando a mãozinha e sente que aquilo não é uma coisa agradável de ficar segurando. Então também dá para fazer o mesmo processo e falar, olha, quando a gente pega a pinha, ai, nossa, dói, machuca. Então quando a gente grita, é como se a gente estivesse soltando espinhos pela nossa boca. E esses espinhos vão lá no outro e machucam o outro, pela nossa forma de falar, pela nossa forma de agir. Então, para a gente não fazer como um espinho que machucou, a gente pode mudar a nossa forma de conversar, a nossa forma de atuar. E aí, assim, gente, a gente casa as questões comportamentais que a gente vai trabalhando com a criança, né? De como mudar o comportamento, junto com a própria experiência, a própria percepção dessa criança. E isso vai tornar o processo muito mais rico para ela e realmente vai ser uma experiência aplicada à vida dela.